Boa noite a todos. Hoje, dia 15 de janeiro de 2025, a live número 232. Vamos para mais um dia de paz na Casa do Caminho de Tambaú, uma casa de passes, orações, estudos e ensinamentos. Vem hoje com a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é: há muitas moradas na casa de meu Pai. Diversas categorias de mundos habitados. Os sorteios do livro Evangelho segundo o Espiritismo ou o Livro dos Espíritos e o quadro já foram realizados aos presentes na casa. Hoje, o livro escolhido é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca. O tema é: perdoe aos seus pais. Perdoe aos seus pais. Se você chegar a um ponto em que possa amar a si mesmo, em que fique realmente extasiado por existir, em que sua gratidão não conheça limite, subitamente se sentirá um grande amor surgindo para com seus pais. Eles foram as portas para você entrar na existência. Sem eles, esse êxtase não teria sido possível. Eles o tornaram possível. Quem disse isso foi Oxô. Sobre o prisma espiritual, todas as doenças têm origem em um estado de não perdão. Quando se fecha a porta do coração, somente o perdão é capaz de abri-la. Quando a enfermidade se manifesta, precisamos olhar à nossa volta e perguntar: a quem estamos precisando perdoar? É provável que dentre as pessoas mais próximas, seus pais sejam as pessoas aos quais você mais esteja necessitando perdoar. Todos nós sofremos algum tipo de violência na infância. Em algum nível, recebemos maltratos, sejam eles físicos ou emocionais. Nossos pais também eram aves feridas por falta de respeito daqueles que os educaram. Ninguém no planeta Terra, à exceção de Jesus, conseguiu viver o amor ao próximo em sua total plenitude. Por isso, frequentemente ferimos e somos feridos, magoamos e somos magoados, acusamos e somos acusados. O perdão, ele dissolve essa cadeia de ressentimentos recíprocos e propicia o surgimento do amor em nossas vidas. Por que não perdoamos é que promovemos tantas guerras? Por que não perdoamos é que vivemos tão doentes? Porque não perdoamos nossos pais é que projetamos esses conflitos em nossos relacionamentos de agora. Abençoe seus pais. Veja-os como pessoas iguais a você. E assim poderá compreendê-los em todos os seus feitos, em todos seus enganos. Nossos pais são as raízes da árvore da nossa vida. Se nossos galhos hoje estão secos e doentes, precisamos refletir se o problema não está na raiz. Se as pragas do ódio e do ressentimento estão afetando as raízes, a árvore não crescerá saudável e nem dará bons frutos. Não apenas as doenças, mas até mesmo a falta de prosperidade pode estar associada aos problemas de relacionamentos com os genitores. Se procurarmos Jesus para que Ele nos cure as enfermidades, aceitemos logo o remédio que Ele prescreveu em perdoar 70 vezes 7. Comece agora mesmo com seus pais. Mas não vire essa página ou feche este livro sem ao menos transmitir a eles um pensamento de compaixão. É assim que o amor começará a cobrir você de todos os seus enganos. Quando a enfermidade se manifesta,
Precisamos olhar à nossa volta e perguntar: a quem estamos precisando perdoar? É uma limpeza que precisamos fazer em nós mesmos. O perdão. E o perdão tem que sair de dentro de nós, porque não adianta eu dizer que eu estou perdoando o outro, se dentro de mim eu não perdoo. O perdão vem de mim, é a limpeza do meu ego, do meu egoísmo, do meu orgulho, para que depois eu consiga viver bem com o meu próximo, com a outra pessoa. Então que a gente possa analisar e conseguir fazer essa mudança de nós mesmos, né, mudando a gente para essa melhora. Boa noite a todos e fiquem com Deus. Uma vez mais, boa noite a todos. Boa noite. Eu quero aproveitar. Gente, a todos os trabalhadores da casa, nós estamos fazendo um convite para que estejam amanhã, à noite, às 19h30, aqui, para que nós possamos compartilhar o resultado das candidaturas e das indicações para o Conselho Fiscal e para a nova diretoria da casa. Veja, ao longo desses último mês, aproximadamente, vocês participaram desse processo. Amanhã não será uma Assembleia Geral, vejam só. Eu vou compartilhar com vocês dados, obtenções de dados, quantas pessoas votaram, quantos estão já na condição de associados, quantos não estão, quem se candidatou a alguns cargos e quais foram aqueles que foram indicados por vocês para assumir o Conselho Fiscal, para assumir os cargos da diretoria. O objetivo é que amanhã nós saiamos daqui com uma chapa definida, para que na eleição, na Assembleia Geral, que está programado, o edital está ali, e foi distribuído também no nosso grupo, para que a Assembleia Geral, que vai acontecer no dia 1º de fevereiro, é um sábado, às 19h30, nós possamos fazer a eleição do novo Conselho Fiscal, a eleição da nova diretoria, fazer a aprovação do balanço patrimonial, do demonstrativo de resultado do exercício, a mudança da duração da diretoria e a mudança da Assembleia Geral, que está definida no Estatuto para fevereiro, mudar para março. E a mudança, que aí eu não coloquei no edital, mas o Cláudio lembrou bem, do endereço, da sede da Casa do Caminho. Então, essa será a pauta para a Assembleia Geral, que vai acontecer dia 1º de fevereiro. Agora, se nós não conseguirmos formar uma diretoria amanhã, ou ao longo desses dias, amanhã, nós vamos estar em dificuldades. Lembrem-se que nós estamos num processo de transição. Nós comentamos isso já, né? Nós estamos no sistema de gestão centralizado em uma ou poucas pessoas, e por conta de tudo isso que aconteceu, a casa está em um processo de transição de gestão, do modelo de gestão. De um modelo de gestão focado em uma pessoa, centralizado, para um modelo de gestão por equipes. E nós vamos ter que constituir essa equipe. Isso é de extrema importância para a Casa do Caminho. Isso vai exigir um envolvimento maior dos trabalhadores. Envolvimento. Nós vamos ter que desenvolver o sentimento de pertencer à casa. E vamos ter que assumir mais responsabilidades. Ok? Então, o caminho, a necessidade é essa, o caminho existe, vai depender apenas de nós. Ok? Eu não gosto de falar isso, mas eu estou me colocando, eu já falava isso para a Dona Zélia, eu falo para o Cláudio, para o pessoal, eu estou me colocando na condição de facilitador desse processo. Eu já vivi isso. Eu sei o que é, como faz e como faz esse processo. Agora, nada disso importará se não houver o comprometimento dos trabalhadores da casa.
Eu vou repetir, é de extrema importância para casa essas decisões que nós estaremos tomando amanhã e na Assembleia Geral do dia 1º. Ok? Depois, se alguém tiver dúvida, tem ali o edital e estaremos por aqui, fisicamente, e estamos por aí nos nossos grupos. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato, não fique com elas. Ok? Dito isso, retomemos então as nossas reflexões sobre o Evangelho, que nós estamos refletindo sobre aqueles capítulos que definem mais ou menos, até o nível da nossa compreensão atual, o plano divino. Então nós vimos o capítulo 1, não vim destruir a lei, o 2, meu reino não é deste mundo, e o 3, se o reino não é deste mundo, é porque há muitas moradas da casa do Pai, não é? Na quarta-feira passada, nós vimos os diferentes estados da alma na erraticidade. E hoje nós vamos ver as diferentes categorias de mundos habitados. As diferentes categorias de mundos habitados. E esse item, ele está subdividido em 3 grandes tópicos. Sendo que o primeiro tópico trata das diferenças evolutivas entre os planetas. E está lá, do ensino dado pelos Espíritos. Vejam só, Kardec falando, do ensino dado pelos Espíritos. Nós somos convocados ao quê? A usar a nossa razão. O nosso conhecimento, a nossa certeza, hoje, relativamente falando, ela é obtida pela ciência, no que diz respeito aos estudos da matéria, não é? E das questões espirituais, pela revelação dos Espíritos, desde que comprovadas através do sistema científico adotado por Kardec, que é o controle universal dos ensinos dos Espíritos. E um outro aspecto que é o bom senso, a razão, que é indelegável. E aqui, nós já comentamos isso, e vamos trazer a baia de novo, tem uma questão muito simples. Quando olhamos para o céu, né, primeiro que nós estamos vendo o passado. Agora complicou tudo. Quando olhamos para o céu, nós estamos vendo o passado. Entenderam isso? Quantos minutos a luz do sol demora para chegar até nós? 8 minutos. Aproximadamente, quem falou? 8. Aproximadamente 8 minutos. Ou seja, quando o raio do sol, especificamente, se fosse possível, é possível, nós identificarmos aquele raio de sol que nos tocou, que nós vimos, ele está 8 minutos da sua origem. É o sol 8 minutos atrás. Quando nós olhamos Andrômeda, são alguns bons anos-luz. Lembrando que um ano-luz tem 9,5 trilhões de quilômetros. Quando nós olhamos a luz de algumas galáxias, alguns dos planetas, das estrelas que compunham ou compuseram essas galáxias, já não existem mais. Vejam só. Então, por que eu estou reprisando isso de formas diferentes, de ângulos diferentes? Porque não faz sentido imaginar que neste universo infinito, com tantas maravilhas, apenas o nosso pálido ponto azul, nas palavras poéticas de Carl Sagan, tenha sido privilegiado com a manifestação da vida. Então é questão de lógica. Até probabilisticamente não faz sentido. Só na nossa galáxia nós temos 100 bilhões de estrelas. Cada estrela com aproximadamente de 100, alguns dizem 100, e algumas informações mais atualizadas dizem 400 bilhões de estrelas. E cada estrela com seu cortejo de planetas. Só na Via Láctea. Lembrem-se que a Via Láctea é apenas uma vila. A Via Láctea é apenas uma vila no grande conjunto universal dos mundos. Como é que nós iríamos imaginar, se nós acreditamos em Deus, se Deus é infinito, se Deus é eterno, se Deus é a suprema inteligência, Ele há criado
permanentemente. Com que objetivo? Para atender os nossos gozos aqui em dias de céu limpo? Ou o universo palpita de vida? O universo material é a sede para que o elemento espiritual nele desenvolva as suas competências, as suas capacidades. Então, retomando, porque isso não é novidade. Por lógica, por bom senso, pela revelação dos Espíritos, cada vez mais pela ciência, nós entendemos, estamos aceitando que sim, o universo é vivo. E há muitas, como disse Jesus, moradas na casa do Pai. Há muitas alternativas nesse universo todo, onde o Espírito ali consegue o seu campo de ação para o desenvolvimento da sua capacidade, a conquista da sua consciência e a sublimação da sua trajetória espiritual. Então, voltando. Do ensino dado pelos Espíritos, resulta que muito diferentes uma das outras são as condições dos mundos. Vejam, às vezes nós pensamos, mas como que Marte vai ter vida se lá não tem água? Aliás, estão até chegando à conclusão que teve ou tem alguns resquícios de água lá. Mas água, ela é necessária para a vida da forma que nós conhecemos. Aqui no nosso planeta, a diversidade da vida já nos espanta. Haja vista, por exemplo, como que um peixe poderia viver fora d'água? Como que um pássaro poderia viver na água? Como que algumas bactérias podem viver na beira de vulcões? Como que algumas vidas podem se manifestar na profundeza do oceano? No próprio planeta, essa pérola azul, miudíssima, pequeníssima, a diversidade da vida já nos espanta, que dirá então do universo? Então sim, resulta que muito diferente uma das outras são as condições dos mundos, quanto aí que vem, ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Se Deus há criado permanentemente, há seres recém-saídos da sua vontade de criar. Há 4,5 bilhões de anos atrás, quando a vida ainda não se manifestava no nosso planeta, um ser com a sua legião já comandava os processos de organização dos elementos químicos, mais tarde biológicos, diversos reinos, para que aqui se compusesse a condição para a manifestação da vida. Já um ser espírito puro. De quem nós estamos falando? Do nosso Mestre Jesus, o governador do nosso planeta Terra, há 4,5 bilhões de anos atrás. Esses números nas nossas cabeças nos deixam estonteados, mentalmente falando. Mas quando colocamos isso dentro da perspectiva do ser, da força amorosa que cria e mantém e sustenta o universo, esses números carecem desse espanto. Porque essa força é eterna, é infinita. Ela é fora da dimensão espaço-temporal. Então vamos lá. Entre esses mundos, há aqueles que são inferiores à Terra, física e moralmente, outros da mesma categoria que o nosso, e outros que são mais ou menos superiores em todos os respeitos. Ou seja, Terra, a nossa referência, tem mundos inferiores, tem mundos superiores. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. Já fomos assim. Reinam soberanas as paixões, sendo quase nula a vida moral. À medida que essa se desenvolve, diminui a influência da matéria, de tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Isso nós vamos retomar mais para frente. Gente, essas explicações que Kardec nos traz aqui nesse capítulo do Evangelho, já tinham sido exploradas, essas explicações já tinham sido exploradas em O Livro dos Espíritos, nas questões 55 a 58, quando ele fala da pluralidade dos mundos habitados, no Livro dos Espíritos, o livro básico da codificação. E mais para frente, em A Gênesis, capítulo 8, se não me engano, tem lá
um capítulo específico que trata da uranografia geral, ou seja, estudo do cosmos, que foi ditado por um tal de Galileu Galilei, espírito. Lembre-se, Galileu Galilei já tinha passado a sua encarnação aqui há muito tempo. Ele, através de um ditado mediúnico, passou aquele capítulo de A Gênese, onde ele trabalha de forma extremamente rica as condições do surgimento da matéria, dos mundos, dos sóis, dos cometas, das forças que regem tudo isso. E o médium que recebeu essas informações, um tal de Camille Flammarion, amicíssimo de Kardec, astrônomo. Aliás, nós sempre lembramos, né? É de fundamental importância que leiamos e estudemos a codificação. Já falamos isso. Livro dos Espíritos, livro dos... Nunca é demais. Livro dos Espíritos, livro dos Médios, o Evangelho, a Céu e Inferno e a Gênese. E deu uma visitinha lá na revista Espírita, o que é o Espiritismo, obras póstumas, e deu uma visitinha lá na revista Espírita. Não é? Mas também lembramos dos contemporâneos de Kardec. E para ficar apenas com 3, que foram muito próximos aí: Leon Denis, Gabriel Delany, Camille Flammarion. Então, esse capítulo da uranografia geral foi ditado pelo espírito Galileu Galilei para Camille Flammarion. Em várias etapas da revista Espírita, e depois Kardec assimilou, colocou isso em A Gênese. Ok? Aliás, Camille Flammarion tem alguns livros extraordinários, né, tipo Urânia, que não vai dar para explorá-los, onde ele cita que todos somos cidadãos dos céus. É uma das frases mais belas de Camille Flammarion, junto com a outra que ele pronunciou na leitura do sepultamento de Kardec, quando ele afirmou que Kardec é a razão encarnada. Né? Ao mesmo tempo, nesse capítulo lá de A Gênese, é claro que ali refletem os conhecimentos da época, mas nós estamos falando de um Galileu Galilei em espírito. Retrata sim os conhecimentos da época, mas alguns germes de informações e conhecimentos futuros já lá estão lançados. Nós estamos falando da teoria da relatividade específica, da teoria da relatividade geral, da mecânica quântica. Depois tem David Bohm, um físico norte-americano que inclusive teve cidadania brasileira, lançou um livro extraordinário, A Totalidade e a Ordem Implicada. O germe dessas informações, desses conhecimentos, já estão lá. Gente, por que eu estou falando isso? Porque essas informações, esses conhecimentos, estão sendo, sim, ratificados à medida que a ciência avança. E por que é importante isso? Primeiro, nossa fé é raciocinada, não é dogmática. E depois, tem aí algumas pessoas curiosas que vão querer ir atrás. Não é? O que esse cara está falando? Agora, se tiver algum físico aqui, não é? Se eu estiver falando alguma coisa errada, por favor, me corrijam. Não é? O que esse cara está falando? É verdade isso? Vou lá. Então vá. O convite é extensível a todos nós. Não é? Bom, então com isso, nós, primeiro, ratificamos a visão de que, sim, há muitas moradas na casa do Pai, que o universo é vivo, não é? Que esses mundos refletem as necessidades das vidas neles contidas, as suas diferenças, que há, a partir daí, uma espécie de classificação evolutiva planetária que Kardec adotou. E aí vem as diversas categorias de mundos que nós já repetimos tantas vezes aqui. Mundos primitivos, mundo de expiações e provas, mundo de regeneração, mundos felizes, mundos celestes. Ele dá algumas características desses mundos. Primeiro, mundos primitivos são aqueles mundos destinados às primeiras encarnações humanas. Gente, quando nós falamos isso, o mundo já aconteceu. As primeiras encarnações humanas, veja, o princípio inteligente, ele dormiu no reino mineral, sonhou no reino vegetal,
se agitou no reino animal e desperta, já como espírito individualizado, no reino hominal. É quando as primeiras criaturas primatas começam a emitir flashes de pensamentos, começam a desenvolver uma capacidade de comunicação no plano espiritual. O plano espiritual atua para que alguns exemplares desta espécie renasçam com cérebros capazes de processar esses raciocínios contínuos. Raciocínio contínuo é pensamento contínuo. Já não são mais flashes de pensamento. E aqueles sons guturais começam a ser articulados em palavras. Começa a surgir uma comunicação mais fluida. Comunicação mais fluida acelera o processo da capacidade do pensar. Isso nas mulheres, então, nem se fala. Está sendo politicamente incorreto? Não! É uma necessidade biológica. É claro que há exceções, mas é uma necessidade biológica. Se assim não for, como que as nossas crianças despertariam nessas condições? É uma necessidade biológica. Bom, mas enfim. Avancemos. Mundos de provas e expiações, provas, é onde o mal ainda predomina. O que significa o mal ainda predomina? Significa um nível de ignorância em relação às leis divinas. Significa a manifestação predominante do ego. A manifestação egóica, que é a sofisticação do instinto no reino animal, que se manifestando no reino hominal, traz essa característica do egoísmo. Isso é as suas fileiras de filhotes, o orgulho, a vaidade, a maledicência, a potência, assim por diante. Mundos de regeneração, nos quais as almas que ainda têm que aurir, que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos de prova, mundos de regeneração. Lá ainda há expiação, mas menos intensa. Menos intensa, é como se fosse um recarregamento das nossas baterias para a continuidade das lutas. Mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Mundos celestes, mundos celestes, que são as habitações de espíritos depurados, onde exclusivamente reina o bem. Veja, aqui o que ocorre é uma conquista da consciência e um despertar gradual dessa consciência, saindo do instinto para o ego, ou seja, o ser se percebe. Quando ele se percebe, quando ele percebe o eu sou, ele adentra no estágio da responsabilidade, vai evoluindo, já nos patamares mais elevados dos mundos de expiações e provas, o ser já não quer mais fazer o mal, cansou do mal, cansou do egoísmo. Então ele entra no estágio de conquista de virtudes negativas. Nossa, o que é isso? Ou seja, ele já não quer mais fazer o mal. Mas entramos nos mundos de regeneração e nos mundos felizes, já com a capacidade da conquista das virtudes positivas. Ou seja, eu não faço o mal, não quero fazer o mal, impeço o mal, que o mal aconteça na medida das minhas capacidades e mais. Eu pratico o bem. Lembre-se, para sermos bons, não basta não praticar o mal. Importa que não pratiquemos o mal, e peçamos todo o mal que pudermos, e que façamos o bem. São as virtudes positivas. Isso exige uma força moral que nós estamos conquistando ainda. Não temos isso ainda, em sua plenitude. Estão começando a se manifestar. Quando esse processo vai se intensificando, é quando caracteriza os processos de transições planetárias. Então, a primeira transição planetária de mundo primitivo para mundo de expiação e provas foi quando conquistamos a capacidade do raciocínio contínuo, da memória, da percepção do eu sou. A mudança de mundo de expiação mundos de expiação e provas para mundo de regeneração está acontecendo na medida em que nós vamos deixando para trás a prática do mal, vamos conquistando essas virtudes negativas, mas cada vez mais incorporando a capacidade de fazer o bem. E esse processo é doloroso, principalmente ficando no nosso mundo, no nosso planeta Terra hoje. Nesse processo de transição, está havendo uma limpeza das nossas faixas umbralinas.
Muitos espíritos que lá estavam séculos e séculos estão tendo a oportunidade de reencarnar para aproveitar essa mudança. Mas aqueles endurecidos, aqueles que estão enraizados na prática do mal, esses já não encarnarão entre nós, já estão sendo os exilados da terra. Ao mesmo tempo em que estamos recebendo irmãos de outros mundos, não falamos de outros mundos, que já passaram por isso, que têm o conhecimento de como realizar essa transição. Então veja, ao mesmo tempo que vicissitudes, mazelas terríveis estão acontecendo aqui e agora no nosso planeta, as demonstrações de sensibilidade, de prática do bem, também nunca foram tão intensas quanto nos tempos atuais. E aí nós entendemos essa questão, do ponto de vista das leis naturais, o que significa isso, por que está acontecendo. Não é? Então veja, nesse sentido, nós temos então esse processo de transmigração interplanetária das almas. Pela lei de solidariedade entre todas as criaturas, nós estamos recebendo. Então veja, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente. Ah, eu sou terráqueo e daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Lembram-se que Camille Flammarion diz que nós somos cidadãos dos céus, cidadãos cósmicos, somos filhos de Deus. E Deus não é Deus do planeta Terra, é Deus de todo o universo. O universo é a nossa casa, nós somos cidadãos cósmicos. Então, habitaremos aquelas casas que reúnam as condições necessárias para que nós possamos dar continuidade ao nosso processo de crescimento espiritual, da conquista dessas virtudes positivas, de nos defrontarmos com as situações que nos sensibilizarão para que nós percebamos o que em nós ainda precisa ser corrigido. O universo está cheio disso. Então veja, os espíritos que encarnam em um mundo não se acham a ele presos indefinidamente, nem nele atravessam todas as fases do progresso que lhes cumpre realizar para atingir a perfeição. Quando em um mundo eles alcançam o grau de adiantamento que esse mundo comporta, passam para outro mais adiantado e assim por diante, até que cheguem ao estado de espíritos puros, que nós não sabemos, não fazemos o que é, que não fazemos ideia do que seja. Esses mundos celestes estão ali na nossa capacidade de compreensão do momento. Nós, com certeza, sabemos o que seja um mundo primitivo, já estivemos lá. Com certeza sabemos o que é um mundo de expiações e provas, estamos nele. Fazemos uma vaga ideia do que seja um mundo de regeneração, ou seja, mundos que ainda têm expiação, mas com menos intensidade do mal, como estamos vivenciando aqui. Podemos fazer uma ideia do que seja um mundo feliz. No mundo feliz, o bem predomina. Quando o bem predomina, os seres estão mais equilibrados, mais em harmonia, mais em sintonia. As suas deficiências mentais são praticamente inexistentes, o que gera um equilíbrio psicofísico muito superior ao... Há informações na revista Espírita que dizem que nesses mundos felizes, as suas encarnações duram o equivalente a cerca de 6 dos nossos séculos. Ok. Nós já comentamos outras vezes que a maior parte das nossas mazelas físicas provém do nosso desequilíbrio mental e espiritual, que afeta os nossos corpos espirituais, afeta os nossos centros de força, afeta o nosso duplo etérico e se enraizam no nosso sistema nervoso, endócrino, circulatório, nos nossos órgãos, nas nossas células. O nosso corpo físico é o processo de drenagem dessas deficiências. Se essas deficiências a nível mental e espiritual forem resolvidas, que é o que acontece nos mundos felizes, esses processos de dor e sofrimento que nós estamos vivenciando lá já não acontecem. Lá, eu vou falar uma palavra forte, mas eu preciso falar. Lá, os estômagos desses seres já não são cemitérios de cadáveres. Lá, eles não matam para viver. Aqui o depoimento do meu. Eu sei que haters podem se manifestarem, e eu abro todo o direito a isso, mas sinceramente,
Eu me entristeço quando eu vejo que o Brasil é o maior produtor de proteínas animal do mundo, que as exportações brasileiras de carne superam em muito todas as demais do planeta. Carne bovina, suína, de frango. Já está provado que esses nossos irmãos menores são seres sencientes, que eles percebem esse processo, que eles percebem a nossa crueldade. Eles contam conosco pelos seus processos evolutivos. Nós estamos atuando como senhores cruéis, inconscientes, inconsequentes. E esses processos, na realidade, eles contribuem para a psicosfera nossa, do nosso planeta, do nosso país, do nosso planeta. Então, nesses mundos, eles já não matam seus irmãos menores para viverem. 10% da nossa energia vem de alimentos sólidos. 20% vem de alimentos da nossa respiração. 70% do fluido cósmico universal. Há algumas diferenças entre esses mundos. Lembrando que essa migração de almas que nós falamos tanto, tem um livro extraordinário de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que se chama A Caminho da Luz. Anteriormente, Edgar Armond, não sei se foi anteriormente, mas mais ou menos no mesmo período, havia lançado Exilados de Capela. Não tenho nada contra o comandante Edgar Armond, pelo contrário. Nós temos que emitir uma gratidão muito grande, porque foi ele que estruturou os cursos da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Mas, se alguém pedir sugestão, eu sugiro um livro extraordinário de Emmanuel, A Caminho da Luz, que retrata essa migração entre os planetas, a fecundação das civilizações primitivas por exilados de outros planetas. Os exilados de Capela da constelação do Cocheiro, alguns milhões daquela civilização já não estavam tendo a condição mais para acompanhar o processo evolutivo daquela humanidade naquele planeta. Então, em reunião entre o Cristo de lá e o nosso Cristo, decidiu-se que parte desses seres estariam sendo exilados, recebidos, vindos para o nosso planeta, os exilados de Capela. Aqui encontraram a humanidade que estava surgindo, os nossos Neandertais, aquele povo todo, mas já tinha uma civilização na China, não é? Mas eles fecundaram a civilização hindu, os egípcios, israelitas, os arianos, trouxeram o seu conhecimento, e vejam aí, tem aquela visão do paraíso perdido, porque lá em Capela eles estavam num estágio evolutivo muitíssimo superior ao que nós encontramos aqui. Então, explica-se também um pouco do que está na Bíblia de forma figurativa. Explica de forma clara. Então, esses processos, eles estão sendo ratificados por espíritos que trazem essas informações das formas mais diferentes ao longo do tempo por médios diferentes. Ou seja, controle universal do ensino dos espíritos. E traz também esse caráter consolador da solidariedade entre todas as criaturas e entre os mundos. Eles já passaram por isso, estão nos ensinando a fazer. Eu, sinceramente, eu quero acreditar que eu não seja um capelinho. Seria muita estupidez. E pior que o risco é muito grande de continuar batendo a cabeça ao longo de tanto tempo e não retornarmos ainda às nossas esferas mais elevadas, aos nossos seres queridos. Então, façamos tudo que estiver ao nosso alcance. Tudo que estiver ao nosso alcance, para que os nossos queridos, as criaturas que estão ao nosso redor, despertem também, para que nós não tenhamos que, futuramente, sendo otimistas, temos que ir a mundos primitivos fazer o nosso trabalho de salvação, de recuperação, de regeneração, de seres queridos nossos, que reiteradamente, na prática da ignorância e do mal, acabaram saindo dessa possibilidade que o planeta está vivenciando agora. Vejam, não é porque não pratica o bem que vai para o mundo primitivo, é porque está reiteradamente, de forma consciente, na prática do mal. É importante isso. Porque nós podemos errar, mas se realmente nos arrependendo e queremos nos corrigir, a oportunidade está sendo dada. Bom, dito isto, eu adoro esse tema. Dito isto,
Pena que nós não temos espaço para perguntas. Vamos à nossa prece final. E hoje nós vamos fazer aquela vibração que na quarta-feira passada nós não fizemos, né? Sempre lembrando que vibrar é diferente de orar. Quando oramos, nós louvamos, nós pedimos, nós agradecemos. Quando vibramos, nós estamos doando o melhor dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. E em tranquila serenidade e confiantes no divino amigo Jesus, abramos nosso coração em vibrações de paz, de amor e de harmonia. Vibremos pela paz no mundo. Vibremos pela implantação do Evangelho em todos os lares da terra. Vibremos por todos os líderes políticos, empresariais, religiosos, para que em seus corações se reacendam as esperanças por dias melhores. Vibremos pela eliminação das barreiras existentes entre os povos. Vibremos por todas as pessoas e instituições que trabalham no campo da caridade. Vibremos pelas crianças abandonadas e pelos velhinhos desvalidos. Vibremos pelo nosso Brasil e pelos nossos governantes, para que consigamos superar a polarização que divide a nação brasileira, recuperando o caminho da construção de uma nação plena, fraterna, solidária e justa. Vibremos por esta casa que nos acolhe, pelos seus trabalhadores encarnados e desencarnados. Vibremos por todos os nossos parentes e amigos, encarnados e desencarnados. Vibremos pelo nosso lar, imaginando o pleno de luz, de paz, de amor e de harmonia. E permite, Jesus, vibrarmos por nós mesmos, pedindo a tua proteção e a tua bênção. Que assim seja, Senhor.